Quando todas tiverem bombas atômicas de igual força, a harmonia entre elas vai ser absoluta. Enquanto uma tiver bomba atômica e a outra não, a que tiver bomba atômica usará da sua superioridade. Quem tem força abusa. Agora, quando falta força, então todos ficam muito bonzinhos e muito amigos. O que está faltando ao mundo para o restabelecimento da paz é apenas isso. Bomba atômica para todos. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. Em infância, nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento inquieto e aos 10 anos escandalizou sua família, tradicionais fazendeiros do Vale do Paraíba e amigos do imperador Pedro II. Quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Já na adolescência, Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal, em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898 ficou órfão de pai e logo em seguida, perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas após a morte do pai, em 13 de junho de 1898, queria usar a bengala que pertencera ao pai e tinha as iniciais J. BML gravadas. Por isso, resolveu mudar de nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Formação acadêmica. Sob a imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Nesse período, morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. Usando vários pseudônimos faziam oposição ao prefeito da cidade. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondência por 40 anos, que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Barca de Gleire. Lobato escrevia também para o jornal da faculdade, quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura, em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela teve 4 filhos: Marta, 1909, Edgar, 1910, Guilherme, 1912, e Ruth, 1916. Em 1911 perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira para onde se mudou pretendendo ser fazendeiro. Começou a escrever o conto Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos sob o nome de Urupês. No dia 12 de novembro de 1912 foi publicado no jornal O Estado de São Paulo uma carta que Monteiro Lobato havia enviado à redação, intitulada Velha Praga, que causou grande polêmica, pois criticava a ignorância e a miséria do caboclo que prejudicavam o desenvolvimento da agricultura na região. Em 1917 vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava, quando fundou a revista Paraíba. Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, entre outras importantes figuras da literatura. Nesse mesmo ano, comprou a Revista do Brasil, de programa nacionalista, tornou-se editor e publicava seus artigos. Transformou a revista em um núcleo de defesa da cultura nacional. No dia 20 de dezembro de 1917, Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, quando criticou os quadros de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa, o que lhe custou a ruptura com os líderes da Semana de Arte Moderna. Em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Jeca Tatu, um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura do Jeca Tatu,
descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918, como um protótipo do caipira brasileiro, abandonado à miséria pelos poderes públicos. Primeiros livros infantis. Entusiasmado com o sucesso de Europeus, em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921 publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida publicou Saci, 1921, e O Marquês de Rabicó, 1922. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato e o amigo Octales fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional. Mudou-se então para o Rio de Janeiro. Em 1927, Lobato foi nomeado, por Washington Luiz, adido cultural do Brasil nos Estados Unidos. O grande progresso industrial que observou levou-o a desejar o mesmo para o Brasil. Em 1931, Monteiro Lobato retornou ao Brasil e no ano seguinte publicou suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos em América e deu início à fundação de uma companhia nacionalista pela produção de ferro e petróleo. Fez várias conferências e insistiu na existência de petróleo no subsolo brasileiro, mesmo que os técnicos estrangeiros afirmassem o contrário. Contra as pretensões empresariais de Monteiro Lobato erguiam-se interesses poderosos e a Itabira Iron defendia para si o monopólio do ferro brasileiro e procurava a qualquer custo forçar o governo a lhe assegurar o privilégio. Na defesa de suas empresas, Lobato resolveu reunir todos os fatos e em 1936 publicou O Escândalo do Petróleo e do Ferro. Ao fim de 10 anos de luta, em 1941, em plena ditadura Vargas, por seu ataque ao Conselho Nacional do Petróleo, Lobato foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão, porém cumpriu apenas metade da pena. Politicamente perseguido, Monteiro Lobato mudou-se para a Argentina, onde viveu por um ano. Em 1947 regressou ao Brasil, faleceu em São Paulo, no dia 5 de julho de 1948, de problemas cardíacos. Em sua homenagem, no dia 18 de abril, dia do seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil.